Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao Café com Acupuntura, esse programa que eu trago vários casos clínicos aqui, nós discutimos para vocês entenderem qual que é a melhor forma de ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre espondilite anquilosante e vai ser uma discussão bem interessante. Então já se prepara, papel e caneta aí na mão para você começar a anotar tudo, tá? Sejam todos muito bem-vindos e vamos juntos, tá? Vou fixar aqui para nós começarmos em definitivo. Deixa eu só arrumar isso aqui. Isso, perfeito. Vamos lá. Café com acupuntura. Sejam todos muito bem-vindos. Café com acupuntura. Espondilite anquilosante. Opa, escrevi errado. Ótimo, fixado aqui. Maravilha! Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. E lembrando que estamos nas últimas vagas para o curso de acupuntura na inteligência emocional presencial em São Paulo. É uma imersão presencial, será nos dias 9 e 10 de novembro. Tá? Estamos nas últimas inscrições, eu nem divulguei, só falei aqui no Café com Acupuntura. Então, se você for de São Paulo e região e tiver interesse, me chama no direct pra gente já reservar a sua vaga. Vai ser incrível esse curso, essa imersão. Quem for para a imersão, se prepare, porque é uma transformação pessoal e profissional, tá? Ali você vai passar por todas as dessensibilizações, dessensibilização gestacional, que limpa emoções desde o período gestacional. Você vai vendo as reverberações que vai acontecendo ali com você, com seus colegas. Então, acho que é um dos cursos que eu mais tenho uma satisfação enorme em ministrar, porque é muito transformador, tá? Sempre eu saio impactado de cada uma dessas imersões também. Tá? Vamos lá então? Vamos lá, porque hoje nós temos um caso clínico do sexo feminino, 27 anos de idade, tá? E a queixa principal é um cansaço extremo. Nos dias 9 e 10 de novembro, a imersão presencial em São Paulo, tá? Acupuntura na inteligência emocional. 9 e 10 de novembro, tá? Então vamos lá. Deixa eu já colocar aqui, porque vai ficar mais fácil da gente entender. Fogo, terra, metal, água, madeira. E eu gosto de trazer dessa forma para vocês porque fica mais fácil de vocês compreender que o paciente nunca vai chegar apenas com uma queixa principal, né? Ele vai vir sempre com inúmeras alterações associadas, tá? Então, olha, nós temos uma paciente com espondilite anquilosante, tá? Mas a queixa principal dela é o cansaço extremo, tá? Um cansaço extremo. E o cansaço, então, nós já falamos aqui várias vezes, que ele vem por alteração das energias primárias, tá? Então, olha só, o cansaço, ele vai vir por conta das energias primárias. Quais são as energias primárias? Desgaste da essência, da energia ancestral, do Jin. Desgaste do Jin, tá? E nós estamos falando de uma patologia, um espondilite anquilosante. Agora eu falo mais sobre ela, tá? Mas que tem uma questão autoimune. Então também tem um desgaste da essência, tá? Um desgaste da essência. Nós temos também, né, uma interação da energia yin-chi através da alimentação, tá? Através da alimentação. E também nós temos a energia yang-chi através da respiração. Então, né, a espondilite anquilosante também tem essa característica, né, de ter uma calcificação das articulações da coluna vertebral, gerando uma maior rigidez, e quando gera rigidez também na região das costelas, dificulta o padrão respiratório. Não estou falando que essa paciente tenha esse nível, mas só para a gente começar a entender
que, querendo ou não, tirando a mobilidade, né, articular ali da coluna, vai interferir diretamente no padrão respiratório também. Então vamos ter o consumo das três energias. E quando nós temos o consumo das três energias, nós também temos uma questão prejudicial, que é a interferência do sangue, do Xue Qi. Então, o cansaço pode vir por interferência das energias primárias, da essência, do Yin, do Yang, e também das energias secundárias, como, por exemplo, os líquidos orgânicos e também o sangue. Tá? Então, só fazendo a recapitulação sobre o cansaço dessa paciente. Tá? Então, é uma paciente que tem um cansaço extremo, né, diagnosticada com espondilite anquilosante, ela tem uma escoliose. Tá? Ela tem uma escoliose, e a escoliose é uma alteração de forma ali, né, da coluna. Ela tem esse processo aí, né, de alteração da coluna, e ela gera então ali um comprometimento muscular, né, que contrai. Então nós temos a coluna aqui, nós temos uma contratura muscular aqui que facilita a escoliose. Então a escoliose tem uma contratura muscular que gera então um processo de alteração na articulação da coluna. Certo? Escoliose, falando a grosso modo, tá? Pessoal, pedindo para tirar os comentários. Se você passar o dedo para baixo na tela ou clicar na tela, tá? Vai ficar só 2 comentários, então fica mais fácil a visualização aqui da imagem. Tá? Então o paciente tem escoliose, o paciente apresenta ovário policístico, então o ovário ele é nutrido pelo elemento madeira, mas ele é policístico. Se ele é policístico, ele tem também, né, alterações de forma. Então, mais alteração de forma. Isso aqui vai ser importante para vocês entenderem vários processos que está acontecendo com essa paciente. Então, nós temos terra interferindo na água e agora terra interferindo na madeira. Tá? Só para vocês irem entendendo os desequilíbrios energéticos através da fisiologia energética. Tá? Essa paciente também tem alterações da articulação temporomandibular. Tá? E a articulação temporomandibular também tem uma contratura muscular que interfere ali nessa região. Tá? É uma paciente fibromiálgica. Tá? A fibromialgia também, né, tem uma característica. Eu tenho uma aula só explicando os aspectos emocionais da fibromialgia. Se você tiver interesse nessa aula, depois me mande um direct que eu te mando essa aula. Mas basicamente nós temos a interferência também da terra na madeira, né? É a terra, a estagnação de energia, tirando a liberdade, tirando o livre fluxo de energia da madeira. Paciente fibromiálgica também. Tem síndrome de Kervane, né? Síndrome de Kervane é um processo inflamatório no tendão do punho, tá? Então, muito associado também às questões de ansiedade. É uma paciente, né, com suspeita de TDAH, tá? Também tem uma aula específica só sobre TDAH. É uma paciente com quadro emocional de depressão, ansiedade e pânico. Depressão, ansiedade e pânico, tá? Que interferem diretamente nas questões emocionais dessa paciente. Tá? Toma imunossupressor, né, por conta da espondilite anquilosante. Tá? Então, basicamente, essas são as queixas dela. Tá? Ieda, me pede pelo direct, que senão quando acabar a aula, que eu não lembro de mandar a aula de fibromialgia, tá? Para quem quer. Me pede no direct lá, que fica registrado. Aí assim que eu terminar aqui eu envio. Tá bom? Então, o que nós precisamos entender com tudo isso? É uma paciente que tem uma espondilite anquilosante. Tá? Ela tem um quadro de muita alteração de forma, de muita terra interferindo na madeira e interferindo na água. Perfeito? E nós temos também uma questão emocional de ansiedade, depressão e pânico. Então nós temos a água, o metal e o fogo interferindo na fisiologia energética do Zhang Fu, em especial da terra, da madeira e da água, gerando então esse cansaço extremo, o consumo de todas essas energias. Tá? Então a energia ancestral da água, Yin Qi da terra,
Yanti do metal e Xueti da madeira. Então nós já temos essa conjuntura aqui no nosso caso clínico. Agora eu vou trazer a foto da língua dessa paciente para a gente fazer o diagnóstico energético dessa paciente e a gente entender mais sobre todo esse processo. Aí depois, no finalzinho da aula, eu fecho com chave de ouro trazendo aqui como interfere cada um nesse processo dela, tá? Então vamos lá? Deixa eu trazer a foto da língua aqui. Isso. Me ajudem aqui no diagnóstico. Me ajudem aqui nesse diagnóstico aqui para a gente entender a parte final, que eu explico e escrevo parte a parte aqui do que traz todos esses padrões de desequilíbrios. Show? Primeiro, essa paciente, ela apresenta quadro de saburra? Se tem saburra, essa saburra ela é branca ou amarelada? Ou está ausente? Me ajudem aí. Enquanto vocês vão falando da saburra aí, só vou pegar meu chá aqui, senão a boca seca, tá bom? Vai mandando aí, vai mandando aí. Com saburra ou sem saburra? Se tiver saburra, branca ou amarelada. E já pode colocar também o segundo aspecto, a cor dessa língua. Essa língua é mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Vai lá, só vou pegar o chá aqui, só um minutinho. Aí, pronto, voltei. E aí, saburra? Praticamente ausente, né? Ausência de saburra praticamente nessa língua. Qual que é a coloração dessa língua? Vermelha na ponta, perfeito. E o corpo dessa língua? Como está? Parece que ela mescla, né? Uma região de mais palidez, em especial nas laterais. E no centro parece mais arroxeado. É isso? Me confirma aí se vocês conseguem ver isso. Petecas na região do pulmão, né? O calor ali no triplo aquecedor superior. Pálida nas laterais. E a arroxeada no centro. Vermelha na ponta, né? Show! Maravilha. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são as alterações de forma. Essa língua, ela apresenta alterações de forma? Tem fissura? Tem fissura essa língua? Ela está edemaciada? Ela está denteada? O que tem de alteração de forma nessa língua? Exatamente, né? Parece que tem uma depressão ali no centro. Não chega a ser uma fissura, mas nos mostra uma vilosidade ali na região do centro, né? Exatamente. Perfeito. Então, é uma língua que tem uma fissura superficial. Ela não tem uma característica de muito edema, mas tem muita marca de dentição, né? Denteada. Né? Denteada. Perfeito. E por fim, o último ponto que nós avaliamos nessa língua é com relação à umidade de líquidos orgânicos. Essa língua, ela é uma língua mais seca ou uma língua mais úmida? Mais úmida, né? Perfeito. Então, encontramos os achados e agora vamos traduzir isso para os padrões de desequilíbrios energéticos. Tá? Para os padrões de desequilíbrios energéticos. Vamos lá? Deixa eu trazer aqui pra gente. Então, olha, se essa língua ela apresenta sem saburra, ela tem um quadro de deficiência de Ti do estômago. O estômago não está transportando os alimentos, e isso acaba gerando, né, um comprometimento na formação desse subproduto da digestão, que é a saburra.
Tá? Se a ponta está vermelha, tem muito calor no coração, né? Muitas petequias ali na região do triplo aquecedor superior. Então podemos falar que ela tem muita ascensão do calor. Né? Pálida nas laterais, deficiência de sangue, principalmente no fígado e na vesícula biliar. Se ela tem a língua pálida nas laterais, se ela tem uma língua com deficiência de sangue no fígado e na vesícula biliar, nós já podemos pensar em perguntar para ela 2 aspectos importantes por ser mulher. Primeiro, como está a menstruação dela, e segundo, como está a qualidade do sono dessa paciente. Tudo isso interfere diretamente em toda essa característica ali da fisiologia energética do sangue ali no fígado e na vesícula biliar. Tá? Se a língua está arroxeada no centro, nós temos uma estagnação de sangue no estômago e no baço. Olha, já temos uma deficiência do estômago e agora uma estagnação de sangue no estômago e no baço. Tá? A língua tem uma fissura não muito profunda, tá? Mas tem o início de uma formação de fissura, então tem uma deficiência de energia em ti do baço também. Está denteada, tem uma estagnação de ti, do fígado e da vesícula biliar. É uma paciente que tem fibromialgia, né? Falei sobre isso, sobre a estagnação gerando, né, uma dificuldade no livre fluxo de energia. E nós podemos perceber a dificuldade desse fluxo de energia através da língua pálida e arroxeada também. Tá? E úmida mostra também uma deficiência da energia yang do pulmão, que não consegue colocar os líquidos para circular. Olha só que interessante. Essa paciente chega com a queixa principal de cansaço profundo. Tá? E ela tem um quadro de espondilite anquilosante. E a espondilite anquilosante é uma doença inflamatória, então doença de calor, né? Uma doença inflamatória, autoimune, que pega o consumo da essência, tá? Que afeta em especial o tecido conjuntivo, ali da terra, e também as articulações, em especial as articulações da coluna, do quadril e do ombro. Então é uma patologia bem complexa que interfere em vários aspectos, né, dos 5 movimentos, gerando então esse possível quadro dela, né, de cansaço extremo. Então, nós começamos a aula falando que o cansaço vem do desgaste da essência. Espondilite anquilosante é uma doença autoimune. Tem desgaste da essência? Desgaste da essência. Tá? Desgaste do Jin. Tá? Essa paciente é uma paciente que apresenta, né, uma deficiência de Ti do estômago, com uma deficiência de Yin do baço, com uma estagnação de Ti e de Xue, de Ti e de sangue. Então tem também o consumo do Yin? Tem, olha lá, a deficiência de Yin. Essa é uma paciente que apresenta a língua úmida, que tem deficiência da energia Yang-Qi. Olha lá, consumo do Yang. Essa paciente tem uma língua pálida, que mostra uma deficiência de sangue, juntamente com a estagnação também. Então tem o consumo do sangue. Então olha aqui por que essa paciente tem um cansaço extremo. Porque ela tem um comprometimento de todas as energias primárias e secundárias. Estão conseguindo entender isso aí? Essa paciente também tem muito calor pelo processo inflamatório. E aqui então se desenha todos os padrões de desequilíbrios energéticos dessa paciente. Fez sentido para vocês? Sim ou não? Então agora, para a gente fechar com chave de ouro, para a gente entender todo esse processo, tá? Nós temos que entender que eu vou fazer o movimento inverso aqui. Essa paciente tem uma espondilite anquilosante,
que além de todo o processo físico que a espondilite causa, ela tem uma queixa principal de cansaço. Tá? E esse cansaço vem com consumo da essência, consumo do yin, consumo do yang e o consumo do sangue. Perfeito? Esse aqui é o padrão de desequilíbrio físico dessa paciente, o que ela nos procurou. Certo? Ela nos procurou para isso aqui. Aí nós temos que entender que isso aqui é o físico. Agora nós vamos entender o energético. O energético. Que causa esse físico. Quais são os padrões de desequilíbrios energéticos dessa paciente? Essa paciente é uma paciente que tem um quadro de muita deficiência de Qi, porque ela tem deficiência de Yin e deficiência de Yang. Tá? Se ela tem deficiência de Yin e de Yang, ela tem deficiência de Qi, que gera, então, muita estagnação. Estagnação de Qi e de Xue, de energia e de sangue. E isso acaba gerando muito calor. Por quê? Porque se tem muita estagnação, ela gera o quê? Gera umidade, mucosidade e fleuma. Atrapalha o livre fluxo de energia. Se atrapalha o livre fluxo de energia, atrapalha o movimento. O movimento articular da coluna. Vocês estão conseguindo entender? Eu preciso saber se vocês estão compreendendo esse processo aqui. Manda a cabecinha saindo fumaça se vocês estão entendendo aí, porque senão eu volto explicando novamente. Então, para a gente entender esse processo. Ó, paciente com espondilite anquilosante, queixa principal de cansaço extremo pelo consumo da essência do yin, do yang e do sangue. Energeticamente, essa paciente tem um quadro de deficiência de energia geral, com estagnação e calor, e tudo isso aqui gera um consumo, então, da essência, do Jing. Perfeito? Então nós temos um físico que foi causado por um desequilíbrio energético, e agora nós temos um desequilíbrio emocional que leva a esse desequilíbrio energético. Então, olha, nós temos uma emoção ou um mix de emoções que causam comprometimento energético nos órgãos e nas vísceras, no Zangfu, que esse é o padrão de desequilíbrio dessa paciente, que chega a gerar esse quadro. Tá? E aí eu vou falar sobre a doença autoimune. Tá? Olha, o emocional dessa paciente, ela tem um quadro de ansiedade, de depressão e de pânico. Ansiedade, depressão e pânico. E aqui, eu já vou trazer para vocês. Esse emocional, ele é a causa, mas ele também é a consequência. A partir do momento que você tem um cansaço extremo, que você tem muita dor, que você tem uma restrição de movimento, uma patologia progressiva crônica, é natural que a sua emocional piore ainda mais, né? É natural que se você tem muita dor, se você tem um cansaço extremo, você fica muito ansioso porque você fica mais parado, você fica mais depressivo porque às vezes você quer sair, mas não dá conta, tem muito cansaço. E isso tudo vai gerando um pânico. Então, um emocional muito grande, gerando então um processo de piora no quadro clínico, e a piora do quadro clínico interferindo diretamente no emocional. Certo? Então, nós temos um quadro emocional gerando um desequilíbrio energético, gerando uma patologia física. Show? Enquanto vocês assentam os pensamentos aí, as ideias, deixa um bujãozinho falar bom dia pra vocês. Aí, fala bom dia pro pessoal. Fala, bom dia, pessoal. Fala, bom dia. Tava tomando banho? Manda um beijo pra eles. Manda um beijo. Faz assim.
Joga um beijo. Joga um beijo. Joga um beijo. Então joga um beijo. Um beijo do gordo pra vocês, um beijo do gordo pra vocês. Vou deixar meu pai trabalhar. Beijo. Certo? Então, aí ó, justamente o que está acontecendo com meu sobrinho. Beijo. Tchau. Certo? Então olha aqui. É isso que eu quero que vocês entendam. Que independente da patologia, vocês vão avaliar a pessoa, o indivíduo. E agora vamos entender. Por quê? Porque agora nós temos um quadro de uma ansiedade, né? Que gera um excesso da energia Yang. Uma depressão que gera uma deficiência da energia Yang. Olha só que loucura que eu tô falando aqui para vocês. A ansiedade gera a ascensão da energia Yang para a mente. A depressão gera deficiência de energia Yang nos aquecedores médio e inferior. E se você tem ascensão da energia Yang com deficiência de energia Yang ali nos aquecedores médio e inferior, isso vai gerar um frio no triplo aquecedor inferior, vindo pelo pânico. Pelo pânico. E aí, esse quadro emocional de alteração do yin e do yang, gerando frio, gerando calor, né? Gera o quê? O consumo da essência. E esse consumo da essência, então, começa a gerar aqui, ó, deficiência de Qi. Por quê? Porque está tendo deficiência de Yang, deficiência de Yin, deficiência de Qi. Essa deficiência de Qi gera estagnação, ascensão do calor, consumo do Jin. Tudo que está acontecendo no energético dessa paciente. E aí, né? Todo mundo que tem ansiedade, pânico, depressão vai ter um quadro de espondilite anquilosante? Não. Mas ela tem um gatilho, um gene, que, quando despertado, gera uma doença autoimune. Então, as questões emocionais interferem na energética, disparando um gatilho para quem já tem uma predisposição. Para quem já tem uma predisposição genética. E aí, dispara o gatilho de uma doença autoimune, que é o próprio organismo combatendo ele mesmo. E o próprio organismo combatendo ele mesmo, gerando o quê? Gerando um processo inflamatório, gerando muito calor. Aonde? Né? Em especial, consumindo a essência. Consumindo a essência. E quando consome essa essência, afeta o tecido conjuntivo e afeta as articulações, em especial a articulação da coluna, do quadril e do ombro. Show? Ocorre uma separação do alto e baixo, então, uma separação do yin e do yang. Não podemos falar em separação, porque parece que desgruda, né? O yin e o yang, eles estão o tempo inteiro, são energias opostas, mas são energias complementares. Então eles interferem diretamente um no outro. O que acontece mesmo é uma dissociação, uma ascensão da energia yang e deixando a energia yin, que é mais fria, no triplo aquecedor médio inferior. Por isso que gera muito quadro de estagnação, que compromete quem? O livre fluxo de energia. O livre fluxo de energia. Certo? Perfeito? Vocês conseguiram entender isso aí? E aí? Como nós podemos tratar? É uma linha de tratamento complexa. Por quê? Porque pega vários desequilíbrios energéticos, vários desequilíbrios físicos, vários desequilíbrios emocionais. E aí, essa paciente falou... Ai, desculpa. E essa paciente falou de 3 emoções: ansiedade, depressão e pânico. Mas vocês acham que no fundo dela não tem uma certa frustração? Não tem uma certa insatisfação? Pela própria patologia, por não conseguir, pelo cansaço.
Então, olha a quantidade de emoções que tem por trás. Então, para a gente tratar essa paciente, primeiro, aqui no curto prazo, nós já teríamos que fazer a dessensibilização da água para melhorar a qualidade da energia ancestral, a dessensibilização da terra para melhorar a qualidade da energia yin, a dessensibilização do metal para melhorar a energia yang e a dessensibilização da madeira para dessensibilizar e melhorar o sangue. Tá? Então, é um quadro muito grande que, geralmente, nesses casos, eu gosto de seguir a própria linha terapêutica do curso de inteligência emocional. Dessensibilização gestacional. Por que eu começo com a dessensibilização gestacional? Porque é uma paciente que já tem um gene que dispara uma doença autoimune. Que pode ter vindo de emoções que a mãe sofreu durante o período gestacional. Não estou falando que as emoções da mãe gerou a espondilite anquilosante, mas gerou um padrão de desequilíbrio emocional que pode interferir, acelerando ou retardando o gatilho para uma doença autoimune. Tá? Então, dessensibilização gestacional. Depois eu faço a dessensibilização da água, porque a água é a fonte, é o início, é onde surge, é o yin, é a energia ancestral. Tá? Depois eu faço a dessensibilização do fogo, porque a partir do momento que eu tenho o gatilho, o início da energia, eu vou ter um movimento. O fogo gera um movimento. Tá? Depois do fogo eu tenho a dessensibilização da terra, que faz a estagnação. Se eu só acelero, se eu só tenho energia, essa energia dissipa, então eu preciso de algo que traz para o centro. Tá? Algo que traz para o centro. Dessensibilização da terra. Depois eu faço a dessensibilização do metal, que faz a limpeza energética, pega o que é puro e elimina o que é impuro, pega o oxigênio e elimina o gás carbônico, pega os alimentos e elimina o bolo fecal. Então, o elemento metal faz a limpeza. E por fim, eu faço a dessensibilização da madeira, que dá a coerência. O livre fluxo de energia. Perfeito? Consegue compreender o processo? Então, vou fazendo... Faço a dessensibilização gestacional, depois faço cada uma das dessensibilizações e depois vou vir e fazer as dessensibilizações combinadas. É um tratamento de longo prazo, às vezes para o resto da vida, porque é uma patologia neurológica progressiva, crônica, né? É uma patologia complexa e que nós vamos precisar gerar um reequilíbrio diário, seja emocional, seja energético, seja físico. Tá? Então depois vou começar a combinar. Combinar quem? Quais são os principais desequilíbrios energéticos? Terra com madeira, terra com água, tá? Que a gente começou falando lá no início. Tá? Muita estagnação interferindo na água, muita estagnação interferindo na madeira. Depois posso fazer fogo com terra, fogo com madeira, fogo com metal, para ir reequilibrando ela. Como eu vou escolhendo essas combinações? De acordo com a evolução do tratamento. De acordo com os padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais dessa paciente. Show? Então, se vocês quiserem, eu vou responder as perguntas, tá? Se vocês quiserem aprender mais sobre essa metodologia, tem duas chances, tá? Inteligência emocional online. Estamos com as inscrições encerradas, mas se você tiver interesse, me chama no direct, eu te coloco na lista de espera. Ou a imersão presencial em São Paulo nos dias 9 e 10 de novembro. Show? Está nas suas mãos. A imersão presencial em São Paulo, por ser presencial, é um número restrito de alunos. Então, estamos nas últimas vagas. Se eu não me engano, tem 3 vagas. Tá? Além do energético, você também coloca pontos para melhorar a dor? Com certeza. Com certeza. Se ela tem dor, craniopuntura de Yamamoto, nós podemos utilizando isso também. Tá, Larissa? Vi outra pergunta aqui. Se a mãe sofreu um aborto, pode comprometer isso? Olha, não necessariamente o aborto está ligado a esse processo, mas as emoções da mãe, como a mãe lidou com isso. Tá? Então, cada pessoa lida emocionalmente de uma forma. Então, como lidou, pode sim interferir. Ó, quem não fez o curso de acupuntura e inteligência emocional ainda, faça, porque é um curso maravilhoso. E ainda que estou apenas começando, mas já imagino quanto ouro vem por aí. É isso aí, Neuza. Maravilha, muito obrigado pelo carinho, tá? Deixa eu ver, parece que... Então foi isso que o médico falou, beleza? Acho que eu respondi essas aqui. Ó, a Karen tinha perguntado a separação do alto e do baixo, né?
Exatamente, dissociação das energias yin e yang. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso caso clínico de hoje, tá? Qualquer dúvida me chama no direct. Se você tiver um caso clínico que queira que eu traga a minha visão. Nossa, que bagunça que ficou esse quadro hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá? Ficou uma bagunça o quadro, mas é isso aí. Se vocês quiserem que eu traga a minha visão de um caso clínico de vocês, me mande a foto da língua e a anamnese pelo direct que eu coloco aqui na lista de espera para nós fazermos, tá? E para quem quiser o curso de Inteligência Emocional online, me chama no direct. Quem quiser a imersão presencial em São Paulo, dias 9 e 10 de novembro, as inscrições estão quase encerrando. Me chame lá que a gente... que eu te passo todas as informações. Beleza? Um excelente dia para vocês. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Terça-feira que vem estou aqui com mais um caso clínico. E deixa eu ir embora que hoje eu tenho atendimento para fazer e o bicho vai pegar. Tá? Um grande abraço para vocês. Até qualquer momento. Até mais. Quem for para imersão, nos vemos lá, hein? Vai ser barbárie tudo que vai acontecer ali. Tá? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal.